Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos mais uma vez aqui, nesse momento tranquilo, para o nosso saber e sentir. Esse momento em que nos envolvemos com a mensagem e um momentinho de interiorização no final. Nós possamos aproveitar esses instantes juntos para buscarmos a sintonia mais refinada, mais externa, com os amigos espirituais, aqueles que nos querem bem, aqueles que nos conduzem, que nos dirigem a caminhada na Terra. Então vamos buscar a prece nesse instante, pedindo a Jesus, o Divino Amigo, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos conceda a sua paz, que tenhamos o bem-estar, a harmonia que precisamos, para que possamos continuar com os desafios naturais de cada dia, vencendo-os com a nossa perseverança, a nossa persistência, cumprindo judiciosamente com os deveres que temos aqui na Terra, sobretudo da nossa transformação moral. Que a tua bondade nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça. E que onde houver uma dor, uma lágrima, um sofrimento, nesse instante, Senhor, tua mão generosa e amiga possa ali repousar, trazendo consolo e paz. Obrigado, Senhor. Continue conosco a partir desse instante. E assim seja. Bom, amigos queridos, hoje nós iremos conversar sobre o capítulo 37 do livro Rumo Certo, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira. Hoje o capítulo 37 nos traz o título Taxa de Sombra. Será que todos temos sombras? E se as temos, elas agem como em nossas vidas? Como é que essas sombras, essas áreas não iluminadas de nossa natureza, nos atrapalham e nos perturbam? O Emmanuel, então, vai nos dizer assim: em matéria de tribulações, será justo salientar a taxa de sombra que comumente adicionamos à carga de provas salvadoras e regenerativas, que para o nosso próprio benefício a vida nos deu a carregar. Então, nós temos tribulações. Isso é ponto comum em toda a humanidade. Não há espírito que não tenha suas tribulações. Seja de alguma ordem, todas as pessoas nesse mundo sofrem e enfrentam dificuldades de alguma maneira. Mesmo as pessoas que possuem materialmente tudo, possuem dificuldades no campo moral, no campo espiritual, no campo emocional. Então, de alguma maneira, o espírito humano tem dificuldades. E o que acontece é que nós acrescentamos sombras naquelas provas que são para nós salvadoras e regenerativas, que foram nos dadas a nosso próprio benefício. Então a vida nos concedeu provas e na dificuldade do enfrentamento dessas provas, nós ensombreamos essas provas com os nossos sentimentos, as nossas atitudes menos dignas, muitas vezes, ou com algum tipo de reclamação, de lamentação, até mesmo de rebeldia e revolta. Então o Emmanuel continua aqui para nós. Do que estávamos falando, a rebeldia é sempre condição negativa. E em se manifestando conosco, na forma de inquietação desnecessária, é dos piores corrosivos da alma, frustrando-nos recursos de realização e oportunidade, serviço e tempo. Então a rebeldia é um dos piores corrosivos da alma na visão do Espírito Emmanuel. Ele então nos fala que ela traz inquietação, que desnecessária, ela traz frustrações, né, que impedem, inclusive, a nossa oportunidade de serviço, né, utilizando os nossos recursos para fazer alguma coisa a nosso benefício. A rebeldia, né, ela vem da inaceitação, né? Quando nós não aceitamos alguma coisa, nós nos rebelamos.
E quando a doutrina espírita nos ensina sobre a aceitação, ela não está nos falando daquela postura dos braços cruzados, de não fazer nada, de ficar esperando que as coisas se resolvam sozinho. Não é isso. A aceitação, ela é uma postura de quem compreendeu a necessidade daquilo que está passando e trabalha, luta, se esforça para melhorar. Se é uma condição material e está difícil, nós corremos atrás, lutando, trabalhando, nos esforçando para melhorar a nossa condição material, para melhorar a nossa vida, para subirmos um degrau. Porém, sem rebeldia, sem me rebelar contra Deus, contra a vida, sem blasfemar. Isso é aceitação. Não é aquela postura do braço cruzado, mas a postura dos braços operantes, dos braços que trabalham, dos braços que se esforçam, né? Então esse é aquele que aceitou. Enquanto que a rebeldia, ela é um corrosivo. Por quê? Ela vai nos trazendo desânimo, como o Emmanuel coloca aqui, vai trazendo frustração, tristeza, e vai tirando as possibilidades de alguma coisa boa que está vindo na nossa direção de nos encontrar. Porque pela lei do mérito e demérito, podemos afastar de nós, muitas vezes, alguma coisa que nos poderia ser útil. Então é importante refletir sobre isso. E ele coloca, então, nos ensinando assim: referimos-nos, sobretudo, ao sofrimento criado por nossas próprias atitudes, da não aceitação diante da vida, que nós acabamos de falar, né? Então, a falta de aceitação, ela leva à rebeldia e traz um sofrimento que não é real. Nós estamos dizendo, né, que se a gente tem um problema material, um problema financeiro, um problema de saúde, um problema moral com a família, um problema nas nossas emoções, que isso não dói, que isso é coisa banal. Não é isso. Não é isso que o Emmanuel está falando. Mas ele está falando daquele sofrimento que a rebeldia traz. Quando a gente entra na contramão com a lei divina, que nos ajuda através das próprias provas e que nos socorre dentro das provas também. Se Deus permite as provas, ele também envia o socorro dentro da própria prova, para nos ajudar. Então, a qualquer momento, esse socorro chega, esse auxílio nos alcança dentro dos esforços que nós estejamos fazendo para mudar aquela situação, para aquela situação ficar melhor. Então, a falta de aceitação leva a gente a sofrimentos. Sofrimentos que vão além daqueles sofrimentos ou daquelas dificuldades que nós estamos enfrentando com o problema que nós estamos passando. Então, ele vai além, ela transcende, ela supera e vai nos trazendo grandes dores e grandes amarguras. Reflitamos nisso, podando as aflições que se nos amontoam em torno das dificuldades naturais. Então, tem coisas que todo mundo enfrenta, né? Conversávamos há um tempo atrás com um amigo e ele estava muito lamentoso, reclamão, né? E nós temos muita liberdade com ele. E ele estava reclamando de uma coisa que todos nós temos, acho que era de uns espirros, de uma crise de rinite, alguma coisa assim, mas por que isso tem que me alcançar? Eu vou perder meu final de semana, esses espirros, esse nariz destilando água aqui, essa coisa, tal. Aí nós ouvimos ele, né? Eu tenho crise de rinite, não constantemente, mas periodicamente, em algum momento, né, se eu estiver num lugar onde tem muita poeira, fumaça, ou mesmo mudança de temperatura brusca, me dá aí uma certa sensibilização nessa área, né? Então eu pude falar para ele com conhecimento de causa, né? Eu disse, meu amigo, eu também passo por isso de vez em quando. Eu não estou querendo minimizar o teu constrangimento aí, a tua dificuldade. Mas olha quanta coisa é pior do que isso. Quantas dores, quantos sofrimentos, né? Há pessoas que têm que fazer cirurgias gravíssimas, tirar órgãos, fazer intervenções por causa do câncer e de outras coisas que são gravíssimas. Não estamos menosprezando o teu desconforto, mas é preciso ter uma proporção de reclamação, de lamentação, né? A gente não pode ou não deve por qualquer coisa, e esses espirros é um qualquer coisa dentro do processo de dor que existe nesse mundo. Crianças, pais e mães que vendo crianças morrer nos seus braços por falta de água, de comida. Não seria essa uma dor pior do que um desconforto de um espirro?
E ele então olhou-me assim, estranhamente, né? E ponderou e parou de reclamar, não falou nada, né? Nem que não, mas não reclamou mais do desconforto que estava sentindo. Né? Nós não estamos para dar lição para ninguém, mas como tenho a experiência de passar em mim mesmo, e sei desse desconforto que não é tão assim, não é uma coisa, né, tão insuperável assim, tão insuportável, então falei para ele da minha experiência e lembrei das dores da humanidade, que todos precisamos prestar atenção. Há dores maiores, há dores, sofrimentos e privações muito mais terríveis do que essas pequenos desconfortos que a gente enfrenta, né? Qualquer coisa, um risco na unha, né? Um, uma picada de um bichinho, de um inseto, vira um transtorno, né? Quando há tanta coisa dolorosa nesse mundo, tanto sofrimento, tantas noites sem dormir de tantos corações, por tantos motivos mais graves, mais problemáticos, né? Que nós temos que considerar. Não podemos perder isso de vista. Teremos renascido na Terra com determinado problema físico ou psicológico. Não há dúvida. Ou é físico ou é psicológico. Ou está nas nossas emoções, ou está no corpo, né? Alguma limitação física, né? Um problema que nos limita, né? Uma paralisia, alguma coisa, uma mutilação, alguma coisa que nos impede de ter uma vida relativamente normal, como a maioria das pessoas tem. Se o admitimos por lição amiga ou controle edificante, para logo se transforma em bênção de auxílio, em vez de persistir conosco por empeço a complicar. Então, se nós compreendemos, seja aquilo que é passageiro, ou seja aquilo que é crônico, não, se é passageiro, tenhamos paciência. Uma gripe passa, né? uma, uma determinada desconforto aí de saúde, nós temos os remédios, temos a medicina, temos nossos queridos irmãos médicos que nos ajudam, dando ali as receitas, a gente compra o medicamento, melhora, né? Nós resolvemos o problema, já já passou, né? Agora, e se for alguma coisa que vai ficar conosco? Nós temos dois caminhos. Ou a gente se revolta, se rebela, ou a gente aceita. Continua procurando recurso para melhorar aquela condição, mas aceita, porque nós teremos muitas vezes que conviver com ela, como diz aqui, pela vida, né? Então, a gente não deve complicar essa situação, criando, então, nos transformando num poço de amargura, né? Num poço de rebeldia, de raiva da vida, de desconfortos, né? Porque isso não nos faz bem e nos atrasa também moralmente, porque os desconfortos, as dificuldades que nós temos, exceto aquelas de natureza, como nós falamos aí, de uns espinhos e outras coisas, que todo mundo tem, faz parte do corpo ainda nosso, que de alguma maneira ainda tem progresso a ser feito, né? Também porque o espírito não tem poder para dizer a esse corpo, para não adoecer, para não acontecer isso, aquilo, tendo em vista o atraso ainda nosso, né? Vivemos num planeta muito atrasado ainda, somos rasteiros ainda evolutivamente. Por outro lado, já melhoramos muito, já andamos muito, temos a medicina, temos a sociedade mais organizada, temos muitas coisas boas hoje, mas temos dificuldades. E se nós transformarmos elas, aquilo que muitas vezes é crônico, né? O Chico conta de uma pessoa que foi procurá-lo, né? Chorosa, né? Uma pessoa, agora eu tenho um problema e o médico disse que eu vou ter que tomar esse comprimidinho aqui pelo resto da minha vida. O Chico disse assim, que o irmão estava dizendo a ele, pois tome o medicamento, minha filha, agradeça a medicina por ter um remedinho que vai te ajudar a viver e vai ficar com você, te ajudando pelo resto da sua vida. Graças a Deus que tem esse recurso. Nos tempos passados, dizia o Chico, as pessoas morriam, desencarnavam, que não havia recurso. Hoje já temos lá o comprimidinho que vai nos ajudar. Então, se nós temos alguma coisa que se tornou crônico e que a gente precisa conviver e aceitar, a aceitação é o caminho para a paz interior. E para aproveitarmos também o benefício daquela lição, que aquela limitação está nos trazendo na atual encarnação. Porque no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Seja por um motivo ou outro, nós estamos em provação ou em expiação, né, com dificuldades ali para a gente enfrentar, justamente para se livrar desses processos que nos causaram e nos causam ainda tanta dor.
Provavelmente, no mundo, teremos recebido parentes difíceis. Quem não os tem, né? Todas as famílias têm um ou mais pessoas que são difíceis de conviver, que causam problema, que sempre que estão juntos, eles são o ponto de discórdia ou de indiferença, né, de não ligar, não ter nenhum tipo de responsabilidade, nem com pais, nem com irmãos, nem com ninguém, com os tios e avós, não tem nenhuma consideração. Então, esse tipo de comportamento leva o espírito, né, a ter uma reencarnação complicada, difícil. Agora, todos nós temos no círculo afetivo familiar, dentro, às vezes, do próprio lar, ou entre a parentela, pessoas que têm um perfil que não é muito agradável na convivência, né? Se os abraçamos à conta de companheiros destinados a experimentar-nos a paciência e a ternura, para breve se transfiguram em tesouros do sentimento. Porque nós damos o valor que a gente quiser àquilo que a gente recebe, né? Então, ou seja, se a pessoa me trata de maneira ríspida, ou ela me menospreza, ou ela diz coisas que eu não fiz, que eu não faço, ela faz fofoca sobre a minha vida, ela faz maledicência, ela cria esse problema, aquele outro, tudo isso vai ter a dimensão que eu der. O meu orgulho vai dizer o quanto isso é importante para mim. Se eu quiser que seja importante, vai ser importante. Quando Jesus pede para amar o inimigo, ele nos ensina esse respeito. Ele fala: ora por aquele que te persegue, por aquele que te calunia, por aquele que não te quer bem. Ora por ele. Por que orar? Porque a oração, ela dilui no coração as impressões ruins. Ela dilui dentro de nós as impressões negativas e ruins que, de alguma maneira, podem contribuir com a nossa dor, o nosso sofrimento, tirando-nos a paz, né? Sofremos doenças, então diz ela, né? Se as acolhemos por ensinamentos justos da vida, elas se transfiguram em cursos de educação. Ou seja, nós temos doenças, naturalmente as temos, né? Se nós as acolhemos, né, se a gente aceita aquela doença que nós não podemos fazer nada contra ela, né, ela está aí, ela apareceu, não há o que fazer. Se nós aceitamos elas acolhendo ela, ou seja, como um momento de nós nos educarmos para algum processo que nós necessitamos, ela vai passar. E mesmo que ficar, como nós vimos anteriormente, se tiver que ficar por uma vida, nós vamos tomar o remédio, nós vamos aceitá-la, para que nós nos libertemos de alguma dificuldade que, porventura, colocamos sobre os ombros, né? Estaremos faceando rude fracasso. Se nos dispomos a vará-lo com entendimento e coragem, ei-lo que se nos faz alavanca de apoio para os caminhos do êxito e segurança. Então, se em algum momento realmente nós fracassamos em um empreendimento, seja ele de qual ordem, isso pode acontecer conosco, né? A gente pode fracassar em alguma coisa que a gente queria. Então, o entendimento e a coragem para vencer essas necessidades, né, ele transforma-se em alavanca de apoio para os caminhos do êxito e segurança, porque nós aprendemos também com os fracassos, nós aprendemos também com aquilo que não foi bem, né, com aquilo que não andou bem, com aquilo que de alguma maneira nos, nos perturbou, nos dificultou, né? Então, nós vamos aprendendo, né? Vamos aprendendo, vamos caminhando, vamos semeando, mas em algum momento alguma coisa não vai bem, alguma coisa não dá certo. E quando as coisas caminham e aquilo não dá certo, então nós temos a possibilidade de aproveitar aquilo que não deu certo para usarmos como exemplo do que nós não devemos fazer. Então, se eu fiz uma manobra financeira, ou seja, material, que eu percebi que foi difícil, não me acrescentou nada, até me prejudicou. O que eu vou fazer? Vou procurar usar o exemplo para não fazer mais e moderar a minha ambição, verificar se aquilo que eu fiz não foi um exercício da minha ambição. Em vez de me ajudar, me perturbou e me tirou do sossego, inclusive, né? Então a gente vai aprendendo com o fracasso também. Achar-nos-emos nos obstáculos da madureza extrema do plano material.
Se aceitamos o desgaste orgânico, sem deixar o trabalho que se nos faça possível na seara do bem, na mais avançada senectude, ser-nos-á período precioso de meditação e ajuste espiritual. A velhice, né, a senectude, não é um momento para a gente lamentar a condição que a gente está. Ah, agora eu estou velho, não sirvo para mais nada. Ah, não sei porque isso acontece com a gente, não sei porque a gente envelhece. Envelhecemos porque o tempo na Terra é um tempo determinado. Aqui existe um tempo determinado. E os anos passam e o corpo vai se desgastando. E o espírito vai, então, perdendo a sua jovialidade, mas mantém, perdendo a sua juventude, mas pode manter a sua jovialidade. Trabalhar no bem, fazer aquilo que é possível. Eu tenho a mãezinha de uma amiga que num determinado ano que nós estávamos fazendo enxovaizinhos para crianças, né? E ela dizia assim, eu não posso contribuir porque eu não consigo, as minhas pernas estão paralisadas, eu não consigo ir ao centro para trabalhar, mas se vocês comprarem linhas, eu vou fazer alguns casaquinhos. E ela fez todos os casaquinhos dos enxovais das senhoras gestantes. Todos os casaquinhos de frio ela fez com lã, tricotando, e ficaram lindos, ficaram maravilhosos, ou seja, ela contribuiu. Ela não se sentiu inválida porque não podia andar e porque estava já na sua senectude, né? Já na sua velhice. Então a gente tem que pensar sobre isso. Quando a aprovação nos visite, lição preciosa e natural na escola da vida. Aceitemos o que sejamos e sirvamos com tudo aquilo de que possamos dispor, em benefício do próximo, com serenidade e compreensão. E estaremos livres da taxa de desespero, que em qualquer sofrimento é sofrimento muito maior. Então, quando de alguma maneira alguma provação nos visitar, né, é uma lição preciosa e natural na escola da vida. Todo mundo passa por algum tipo de provação nesse mundo. Não existe pessoas que não passam por provações. Todos passam. Então, a gente vai também. Se a gente aceitar e servir com aquilo que a gente dispor, aquilo que eu tenho, do jeito que eu puder, naturalmente isso tudo vai ser para mim o quê? Um momento de crescimento. Eu estarei livre do desespero, que é um sofrimento muito maior, causado por essa atitude. Então vamos pensar um pouquinho, né, sobre isso, para a gente verificar qual é a taxa de sombra que nós estamos acrescentando às nossas próprias dificuldades, às dificuldades naturais, ou mesmo aquelas que são criadas pela nossa incúria, por algum problema que a gente não administrar direito. Recomeçar sempre, renovar o ânimo, alegrar-se com a vida é o nosso meio de aproveitarmos melhor aquilo que temos. Então vamos nesse instante, aproveitando esse momento tranquilo, sereno, que se formou entre nós, vamos pedir que a bondade do Divino Amigo, que nesse instante se expande até nós, envolva o nosso coração. Sentindo essa vibração que toma conta da nossa alma, nos abraçando eternamente, percebendo um perfume inebriante que nos alcança. Vamos lembrar do Divino Amigo, que na cruz não lamentou, mas acolheu toda a humanidade, pedindo a Deus por nós no momento da sua dificuldade. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que nos ferem também não estão sabendo o que estão fazendo. As pessoas que de alguma maneira nos causam dificuldades também não sabem o que fazem. E nós também, quando fazemos alguma coisa a alguém, não sabemos o que estamos fazendo direito. Então, nesse instante, recebamos essa força que vem do Divino Amigo, fortalecendo-nos para o perdão, para a paciência, para a ternura, para a compreensão. E assim, abraçados a essa melodia sublime que ouvimos na acústica de nossa alma, e esse perfume que nos inebria, expandido da natureza amorosa do Divino Amigo.
sentindo e recebendo esse benefício. Vamos dizer a Ele: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos.